Olá pessoal, vamos começar a nossa live sobre PetroRio. Vamos lá, o que aconteceu hoje? PetroRio caiu 9% basicamente, vou mostrar para vocês aqui. Ó, PetroRio caiu 9%, começou caindo no dia e fechou com uma queda bem maior. Se a gente olhar mais tempo, a gente vai ver que a PetroRio já vinha sofrendo. Eu imagino que essa queda aqui é de hoje, né? Mas ela já vinha sofrendo aí no último mês, provavelmente com especulações sobre uma possível criação aí de impostos sobre o petróleo. Então eu imagino que o petróleo caiu também, mas as petroleiras, né, tanto a PetroRio quanto a 3R e a Recôncavo, caíram mais que o petróleo, ou caíram mais do que deveriam cair, de acordo com a queda do petróleo aí nas últimas semanas. Pode ser especulação disso, né? Tem muita gente que tem gente lá no Congresso que vê quais são os bizus, né? Quais são as conversas lá internas do Congresso. Eu vi até um tweet, não lembro de quem que era, mas falando que operaram uma quantidade grande de opções de PetroRio hoje de manhã também. Então é isso, a PetroRio caiu 9% justamente porque o imposto em cima do petróleo que está sendo aventado, né? Que o governo está falando, né? O Haddad, o Lula, e o time econômico é de 9,2%. Então eu diria assim, o imposto seria por 4 meses, mas assim, ninguém acredita que o governo, inventando uma forma de tributar mais o Brasil, né, vai voltar com os impostos para baixo depois. Acho que isso nunca aconteceu na história. Talvez tenha acontecido, né? Eu tô brincando. Mas eu imagino que se eles aumentarem o imposto depois vai ser difícil voltar. Então esses 4 meses, eu não colocaria isso muito na conta. Mas usando esses números para fazer conta, dá um impacto no EBITDA da empresa de mais ou menos 7%. Imagino que esse negócio fique para o ano inteiro, então vamos falar que esse impacto vai ser de mais ou menos multiplica por 3, né? Uns 20% no EBITDA da empresa. Então é esse o impacto. Então assim, resumindo, 9% de aumento de imposto sobre exportação de petróleo. A PetroRio exporta 100% do petróleo que ela produz, ela é offshore, né? Então ela está fora do Brasil e todo o petróleo que ela produz ela exporta. A PetroRio e a PetroRecôncavo não tem esse problema porque elas não exportam petróleo, elas vendem diretamente para a Petrobras, então talvez elas não sejam impactadas por essa medida. Elas fecharam caindo menos hoje, mas eu não sei se estava claro para todo mundo no fechamento do mercado sobre isso, mas assim, não me parece que elas vão ser impactadas, mas obviamente tem o risco do mercado, do governo falar, nossa, mas não impactou elas, então vamos mudar alguma coisa aí e tentar impactar elas também. Se a gente tivesse imposto pelos próximos 4 meses que foi anunciado, a gente pode ter um impacto aí no EBITDA de PetroRio de mais ou menos uns 20%, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. O impacto no valor de mercado, se você pensar assim, para sempre, vai ser ao redor de, sei lá, coisa de 5% mais ou menos. A ação já caiu 9% e já vinha caindo coisa de 10% das máximas dela nos últimos meses aí. Então eu imagino que ela já caiu tudo que ela deveria cair. Aí pode ter um medo, não. Então se eles forem aumentar o imposto, eles vão aumentar ainda mais o imposto. Pode ser. Tem muita gente falando também que esse imposto sobre exportação é inconstitucional, então precisa ser uma PEC, eles precisam passar uma PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição para conseguir tributar as empresas exportadoras. É super negativo um país tributando exportadoras, né? Os países não fazem isso, só país quebrado faz isso, a Argentina faz. Países decentes não tributam exportação, porque você quer que as empresas exportem mais, né? E você está dificultando a exportação. Outra coisa que é interessante é que essa guerra não é só com a PetroRio, né? Também com as majors, as grandes petroleiras mundiais, tipo Shell, Total, BP, Exxon, Chevron, que também trabalham aqui no Brasil, exploram petróleo no pré-sal. Para elas vai ficar menos interessante explorar esse petróleo e vai ser menos interessante investir no Brasil. Então, assim, essa briga vai ser grande. Provavelmente eles vão ter que passar, não sei se uma PEC mesmo, isso vai ficar mais claro amanhã quando a gente conseguir falar com algum especialista no assunto, mas provavelmente essa briga vai ser grande, né? Vai ter bastante lobby aí das grandes petroleiras mundiais em não deixar, né, ou tentar segurar essa tributação maior. Então, e pode ser também, como o governo sempre corre para fazer as coisas, a gente sabe como funciona,
pode ser que nem eles tenham checado como que funcionaria essa tributação. Então é basicamente isso. Outra coisa que é interessante também, a PetroRio anunciou hoje que pode chegar a uma produção de 100 mil barris ainda em 2023. Então ela fechou 2022 produzindo 40 mil barris, seria um crescimento de 150% na produção. Então mesmo que ela perca 20% de EBITDA, assim, vale a pena o risco. Por isso que a gente já imaginava que isso poderia acontecer. É provável que o governo vá mesmo em cima de tributar petroleiras. Lá fora, alguns governos já falaram em fazer esse tipo de coisa. Pode ser que não passe, mas eu acho que é um risco que já estava no nosso radar. Eles já comentaram sobre isso, se não me engano, no começo de 2022. E a PetroRio também caiu nessa época. As ações sofreram bem nessa época, justamente por causa disso. Então é isso, basicamente assim. PetroRio caiu 9%. Oportunidade ou melhor esperar? Eu acho que é oportunidade de compra, porque o crescimento de produção da empresa esse ano pode ser de 150%, mesmo que ela tenha um impacto no EBITDA de 20% dessa medida, que pode ser que nem passe, né? Pode ser que isso fique travado no Congresso, pode ser que tenha muito lobby das grandes petroleiras mundiais e isso não passe. Então é isso aí, pessoal. Obrigadão pelas perguntas. Tamo junto. Qualquer coisa, mandem mensagem por aqui ou os assinantes mandem mensagem lá no Antitrader ou no Investidor de Valor. Ficaremos muito felizes em respondê-los. Tamo junto, um abraço e compre PetroRio. Tchau, tchau.